Balneário Camboriú, segunda-feira, 12 de setembro de 2022, 23h30. Amigos, eu gravei há um tempo atrás, hoje, um áudio bem longo em que eu contava como que nós pegamos um trem na Milano Centrale em direção a Bolonha, né, para vermos o Grande Prêmio de Fórmula 1 na Itália em 1990. Espero não ter problemas para enviar para postar, esse vídeo no YouTube. É um vídeo que ficou com 50 minutos, quase uma hora, e foi um vídeo que, além de eu gravá-lo, eu reescutei-o. Então eu fiquei envolvido praticamente 2 horas agora só na história daquele vídeo anterior. E dizer para vocês que como foi bom relembrar a Itália, falar da Itália, né? E me trazer todos esses momentos, né? Eu não sei porque eu estava olhando agora o marcador de tempo aqui desse vídeo e aparece 2 marcadores de tempo aqui nesse vídeo. Não sei porquê, cada vez eu entendo menos até do celular, de tudo isso. Mas, como eu falei no áudio anterior, esses momentos na Itália me trazem força, me trazem garra, me trazem vontade de superação, sabe? E vocês logo vão ver momentos muito difíceis na Itália. Logo, se eu continuar gravando a sequência da Itália, falando da Itália, né? Vocês vão ver momentos muito difíceis, muito difíceis. E como eu já sei a história, eu fico relembrando, antes de gravar, eu já estou relembrando de tudo aquilo lá atrás, sabe? Tudo que eu passei na Itália. E isso me ajuda a dizer a eu próprio, cara, segue, tu já lutou tanto nessa vida, sabe? As coisas nunca foram fáceis e tu já lutou tanto nessa vida. É hora de tu lutar cada vez mais, né? Então não deixa de lutar. Então é com essa intenção que eu até quando gravo esses vídeos, né? Eu penso muito nisso, né? Isso me ajuda, eu penso muito nisso, depois eu escuto os áudios, relembro tudo. E eu vou aproveitar e vou continuar gravando essa sequência agora, porque eu estou com toda essa história na cabeça, né? Voltou tanta coisa, veio tanta coisa na minha cabeça. Então eu vou aproveitar e vou gravar, porque eu estou com a sequência bem viva na mente, né? Lá em Milano, em 1990, quando a gente pega aquele trem, o trem vai nos levar até Bolonha durante toda a noite. É uma viagem que segue a noite toda, né? A gente vai pegando os arredores de Milano e depois o trem segue rumo ao sul, né? E vai descendo a Itália.
e para em várias cidades, né? É um trem que tem várias paradas, né? Em várias cidades, descendo a Itália, ele vai parando, vai deixando passageiros, vai pegando passageiros, né? E era uma viagem que a gente fazia sem dinheiro, sem comida, né? Então vocês imaginam o que é estar num trem depois de um dia inteiro sem comer, andando no trem de noite sem comer, continua sem comer, tu tá com fome, na expectativa de tentar entrar num autódromo sem pagar para tentar ver uma corrida de Fórmula 1, né? Se existe, né, talvez algo que seja tão aventura, tão inconsequente, tão sem planos, né, sem nada planejado, né? Isso é um exemplo que é uma coisa feita completamente no impulso, né? E o trem segue, né? E a gente, não vou te dizer que a gente vê alguma coisa, porque essas viagens noturnas de trem, a gente não vê nada, né? Não vê nada porque fica aquela claridade dentro do trem e aquela claridade de dentro impede que tu consiga ver a escuridão lá fora. Então tu não vê nada, tu faz aquela viagem, né, sem saber, né, exatamente onde tu está, tu vai acompanhando as paragens, as paradas do trem, né? E é a noite toda, né? Claro que em boa parte da noite a gente dorme, né? A gente dorme porque... Mas dizer para vocês que a gente dorme entre aspas. Como a gente não estava pagando a passagem do trem, né? O trem tem fiscais, né? O trem tem fiscais. E às vezes, entre essas estações, entram fiscais, saem fiscais do trem. Esses fiscais, às vezes, em determinado momento, correm o trem, né? Os vagões são... É possível que se passe de um vagão para o outro, né? Por dentro do trem. E eles vão passando de vagão em vagão e vão checando. Daí, sim, eles checam quem tem passagem, né? Se a passagem é daquele trajeto do que o trem está fazendo e tal. Então, nós não estávamos relaxados. Nós estávamos tensos, né? A única coisa que sabia-se, que era coisas de conversas de pessoas, a gente não conhecia, não sabia, não tinha informação concreta, era que se a gente fosse pego sem passagem no trem, a gente era colocado para fora do trem. Mas, né, como se fosse assim, ó, numa estação. Chegava lá numa estação, eles faziam tu descer do trem, né? No máximo, né? Ou tu daria jeito de pagar a tua passagem lá, compraria um bilhete e tal, mas não, né? O que se sabia era isso, que a gente era colocado para fora do trem. E nós que já estávamos naquela situação tão difícil, né, não queríamos ser colocados para fora numa cidade qualquer lá, né? Então a gente dormia, que eu digo é assim, um dormia, dois ficavam controlando, né? Então cada movimento no corredor assustava a gente. Eram cabines, mas as cabines tinham portas, né? As cabines tinham portas, mas era uma coisa assim que a gente estava sempre de olho no corredor, quem estava circulando pelo corredor. Tinham banheiros, né? Tinham áreas que era dos banheiros, tinha restaurante, os trens tinham um restaurante, vagão, era um vagão completo que era restaurante, tu podia pegar um café, pegar um lanche, mas os trens com restaurante também era só até uma certa hora.
digamos ali meia-noite, né? Depois da meia-noite não tinha mais o vagão restaurante, fechava a parte de atendimento. Tu podia até circular ali pelo vagão, mas a parte de atendimento, de onde saíam os cafés, os lanches, fechava. Então, a gente estava assim tenso, fazendo aquela viagem tenso, né? Com medo de ser pego sem a passagem, né? Mas aquela noite até não foi tranquila. A gente conseguiu viajar, né? O trem para diversas vezes. Quem consegue dormir um pouco entre nós já acorda, já fica tenso, né? E claro, a gente está muito cansado, está com fome, né? Então isso contribui muito para o cansaço, a gente está com fome. E o trem chega em Bolonha pela manhã, já é dia. Talvez 9 horas, talvez até antes, a gente chega de manhã em Bolonha. Quando a gente desce em Bolonha, né? Isto era uma coisa que eu já tinha notado durante o trajeto do trem. Eu achava que eu não estava vendo torcedores, né? Eu pensava assim, tá, mas se esse trem está indo para Bolonha, a Fórmula 1 é lá do lado de Bolonha, cadê os torcedores da Ferrari? Esse trem aqui tinha que estar lotado de torcedores da Ferrari. Tinha, às vezes se via alguém com uma bandeira da Ferrari, se via. Mas não eu, que já tinha estado em 2 grandes prêmios, o do Brasil e o de Portugal, eu sabia que dia de grande prêmio era um tumulto, né? Um tumulto, muita gente, muito movimento, né? Muita gente chegando, e a gente via na Europa se via muitos torcedores com bandeiras, né? Então era coisas assim que estrangeiros, né? Se viam muitas pessoas falando espanhol, inglês, francês, né? Se via torcedores de toda a Europa circulando muito. E ali parecia que não. A viagem de trem eu tinha estranhado aquilo. Eu disse, tá, mas tem pouco torcedor aqui. E principalmente se é na Itália, só que era para estar cheio de gente com bandeira da Ferrari aqui. Esse trem era para estar lotado de ferraristas, né? E tinha poucos, né? Poucas pessoas com bandeira da Itália. E eu achava, tá, mas ainda se está longe de Bolonha, mas quanto mais o trem parava próximo a Bolonha, eu disse, tá, mas não sobe ferraristas? Cadê os ferraristas, né, e tal? Eu já estava achando aquilo muito estranho. Quando nós descemos em Bolonha, numa manhã de domingo, vendo uma manhã de domingo, Bolonha é uma cidade quase do interior, não vou dizer que é uma cidade do interior, é uma cidade grande, mas não é uma grande, tu vê, é uma cidade grande, mas não é uma grande cidade, olha o que eu estou dizendo. Tu entende, né? Não é aquele movimento de uma capital, de uma cidade, desculpa, cheia de transportes públicos e metrô, essas coisas. Não, é uma cidade menor, né? E daí já é quase interior, né? E daí tu pensa assim, né? Mesmo sendo uma cidade assim, num dia de Fórmula 1 tinha que estar lotada. Quando a gente desceu na estação de Bolonha e desceram outras pessoas do trem, desceu um movimento normal de pessoas, né? Desceram pessoas ali, mas um movimento normal. Não encheu a estação, não ficou aquele tumulto de gente. Foram pessoas que desceram, foram para um lado, foram para o outro, se encaminharam para cá, para lá, né? A estação ficou normal. Eu disse, tá, cara, mas cadê? Eu já comecei a achar algo muito estranho. Eu ainda comentei com os caras que estavam comigo, eu digo, olha, cara, para Fórmula 1, só que tinha que estar lotado. O autódromo não é aqui próximo, daí a gente foi descobrir que o autódromo era o quê? 10 quilômetros dali. Não posso precisar, mas era uma distância curta. Só ia só jogar no Google, poderia jogar no Google agora, qual a distância
do autódromo de San Marino, de Imola, para Bolonha. E eu depois até vou fazer essa pesquisa. Mas era coisa pequena, talvez 10 quilômetros, era coisa pequena. A gente se informou ali porque a gente estava com a ideia de pegar carona. Ir para a estrada, esse Saulo, não, vamos para a estrada, vamos pegar carona, vamos descobrir onde é que é o autódromo. E eu disse, cara, nós estamos muito cansados, cara. Ah, estou muito cansado, estou com fome. A gente não carregava água, sabe? A gente não tinha água. Eu disse, cara, não vou para procurar uma estrada, para procurar um autódromo, para pegar uma carona num domingo de manhã. E eu disse, isso aqui está com muito pouco movimento. Isso aqui está muito estranho. Isso aqui está com muito... Mas vocês entendam o que é tu não falar a língua, que nós não conseguimos perguntar, nos informar corretamente sobre a Fórmula 1 na Itália. As pessoas, quando a gente falava na Fórmula 1, Ferrari e tal, as pessoas falavam com a gente falava com as pessoas entendiam que nós estávamos falando da Fórmula 1, mas nós não conseguíamos tirar a informação, a Fórmula 1 é hoje, o grande prêmio é hoje, não se conseguia tirar essa informação. E nós estávamos até aquele momento ali sem essa informação. Daí descobrimos ali umas linhas de ônibus. Não, tem um ônibus aqui, o ônibus vai lá pro lado de Imola. Tem um ônibus. Era esse ônibus que fazia esse trajeto curto aí, né? Não, tem um ônibus aqui e tal, vocês pegam o ônibus. E o que a gente fez? A gente pegou o ônibus. Né? Eu te disse, a gente não tinha dinheiro. Se vocês não tinham dinheiro, como é que vocês pegaram o ônibus? Não, eu digo, a gente não tinha dinheiro, é tipo assim, não tinha dinheiro. Nós tínhamos, cada um tinha assim, 20 mil liras. Na época não era o euro. A Europa ainda não estava no euro, não existia o euro. Cada país ainda tinha sua moeda, né? Portugal era o escudo, a Espanha era a peseta, a Itália era a lira, né? Cada país tinha a sua moeda. E lá na Itália era a lira. E cada um de nós tinha assim, 20 mil liras. Mas tu me perguntar o que é 20 mil liras? É 25 dólares, nem isso, tá? Sendo que 25 dólares ainda é uma coisa no Brasil, 25 dólares no exterior não é nada. É 2 passagens de ônibus e um cachorro quente. É isso que eu quero te dizer, era esse o nosso dinheiro. Mas nós tínhamos aquele trocado para comprar aquelas passagens de ônibus para Imola. Isso que eu quero dizer, para pegar um ônibus de 10 quilômetros. Nós tínhamos, tipo, né, um valor baixo ali. E na Itália, como funcionava? Isso existia dentro de bondes, e de bondes que lá eles chamam de tram, os tram. Tram é aqueles bondes, tem desde aqueles bondes mais antigos até os bondes mais modernos. Já existia, continua existindo e hoje eu vejo em vídeos cada vez mais esses bondes mais modernos. E ônibus, né? Metrô e tudo, e todos esses sistemas de transporte é um ticket, e em cada transporte desses existem máquinas. As máquinas picam o ticket. Tu enfia o ticket. Era assim, né? Hoje eu não sei como é que tá lá. Hoje talvez seja tudo magnético, não sei. Naquela época era um ticket. Era como se fosse um carimbo. Era uma maquininha que tu enfiava o ticket e ela carimbava o dia e a hora, né? O ticket era zerado, não tinha nada no ticket, era um papel. Tu enfiava aquele papel na máquina, a máquina, batia o carimbo, dia tal, data tal. E aquilo te dava um período para te usar aquele ticket nos transportes. Não especificamente naquele ônibus, ou naquele tram, ou naquele metrô. Era dependendo do lugar, tinha horas para te usar aquele ticket, né? Mas ali, especificamente em Bolonha, o ticket era para aquele ônibus. Né? O ticket era para aquele ônibus para ir até San Marino. Nós que já tínhamos todo a nossa manha de andar em transportes, né? Com 2, 3 semanas de Itália, nós já tínhamos toda a manha para andar nos transportes sem pagar, né? Então, quando a gente pegava um ticket desse, acabava comprando um ticket desse, a gente não carimbava. A gente andava com ticket sem carimbo
para quando, se algum fiscal nos pegasse, a gente esqueci. Claro que o fiscal ia saber que tu não, né, não botou o ticket na máquina porque tu não quis. Mas era uma desculpa, eu me esqueci de passar o ticket na máquina, entendeu? Então, nós compramos o ticket para o motorista ver que nós estávamos, mas o motorista nem olha, tá? O motorista de um transporte na Itália, ele nem olha, ele não quer saber se tu pagou, se tu não pagou, mas a gente fez aquela onda, compramos os tickets lá e entramos com os tickets na mão no ônibus e fomos para Bolonha, né? Só para Bolonha não, desculpa, para Imola. Só que esse ônibus tinha meia dúzia de pessoas no ônibus. O ônibus estava vazio, tinha poucas pessoas dentro do ônibus. Eu disse para os guri, cara, isso aqui tá errado. Isso aqui não tem Fórmula 1. Ah, mas como? A gente viu lá em Milano, tinha Fórmula 1, os caras disseram que a Fórmula 1 era hoje. Eu digo, cara, não tem Fórmula 1. Não tem Fórmula 1 aqui. Não, tu quer saber mais que os caras lá que tinha Fórmula 1, tava no jornal, isso, aquilo. Eu digo, não é hoje, cara. Não é hoje. Se isso aqui fosse um domingo de Fórmula 1, esse trem que a gente veio até Bolonha, esse trem ia estar lotado, ia estar torcedores e bandeiras e Ferrari, mais os estrangeiros que iam estar tudo por aqui. Os ingleses, os franceses, os alemães, iam estar todo mundo aqui, né? Fora a italianada toda. Tá tudo vazio, cara. Bolonha estava vazia de manhã, a cidade num domingo de manhã estava vazia. Né? Lá onde a gente pegou o ônibus estava tudo vazio, o ônibus agora estava vazio. Eu digo, cara, isso aqui não tem Fórmula 1. Não tem algo errado aqui. Não tem Fórmula 1 hoje aqui. Adivinha. Chegamos em Imola, descemos lá na área que era próximo ao autódromo. Cadê Fórmula 1? Nós fomos nos dirigindo para o autódromo. Tudo vazio. Tudo vazio. Tu via um carro aqui, outro carro ali. Eu disse, cara, não tem Fórmula 1, cara. Não é hoje. Não tem Fórmula 1 aqui. Ali, ó. Cadê os torcedores? Cadê o movimento? Cadê os carros? Cadê o trânsito? Cadê tudo? Vocês acreditam que nós erramos a data? O grande prêmio era no próximo final de semana. Quando nós perguntamos na estação central de Milano, tem Fórmula 1, a Fórmula 1 é amanhã, vai ter Fórmula 1 e tal. Os caras, Fórmula 1, não sei o que e tal. Os caras quiseram dizer que tinha Fórmula 1 na outra semana. E nós entendemos que era no outro dia. Olha como a gente entendia o italiano. Nada, a gente não entendia nada. Cara, quando nós chegamos lá, disse, não dá para acreditar, cara. Não dá para acreditar. Nós fizemos tudo isso, toda essa viagem. Viemos até aqui, chegamos no autódromo e não tem Fórmula 1 nenhuma, cara. Nós com fome, nós sem comer, nem água a gente não tomava, né? Cara, eu digo, o que nós estamos fazendo aqui em Bolonha, cara? Bolonha o quê? Sei lá, não sei te dizer agora quantos quilômetros é de Milano. Mas é muito, não é pouco não. Vai de 100 a 200, eu acredito, não, né? Não sei precisar, até outra pesquisa que eu vou fazer. Quantos quilômetros é de Milano a Bolonha? Não sei, agora não sei, mas de trem era uma noite toda de trem, né? E eu disse, cara, como é que pode, cara? Nós estamos aqui em Bolonha, chegamos em Imola, chegamos no autódromo e não tem Fórmula 1. Cara, porque a gente chegou até a entrada do autódromo, o autódromo estava fechado, tinha lá uns portões, tinha uma fiscalização, tinha um movimento ali do autódromo, que já tinha movimento para o preparativo para o Grande Prêmio, que era no outro final de semana. Já tinha um movimento ali, mas né, nada a ver com um Grande Prêmio. O que nós fizemos? Daí esse Saulo, cheio de ideia, ele disse assim, não, cara, vamos fazer o seguinte. E como é que é o autódromo de Bolonha, lá de San Marino, que é Imola, né? Como é o autódromo de Imola? Tu chega por uma rua principal em San Marino e tem tipo um arroio, é um rio, só que é um rio pequeno, não é um rio caudaloso, imenso, é um rio, quase um riacho, que ele faz toda a volta do autódromo, ele corre por fora do autódromo esse riacho. E existe uma ponte, ali tem uma ponte que liga esse lado da via principal até a entrada do autódromo, tem uma ponte,
Uma ponte que faz a ligação por cima desse rio, por cima desse riacho. Uma ponte larga, assim, meia tanto ampla, mas o quê? 100 metros, talvez. Nem sei a distância ali. Não é grande coisa, mas é uma ponte que faz aquela ligação. Porque tem esse rio, esse arroio no entorno do autódromo. Aquilo ali, né, a gente passava por aquela ponte e chegava lá nos portões do autódromo. Daí o Saulo chegou e disse assim, não, cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar a volta aí e procurar esses autódromos, sempre tem furo nas cercas, porque tu imagina a dimensão do autódromo, 10 quilômetros no entorno, externo é 10 quilômetros no entorno, pelo lado de fora. Então ele disse, não, vamos dar uma volta aí e achar um buraco na cerca, porque semana que vem a gente vem e já sabe qual é o lugar que a gente vai furar, por onde que a gente vai passar na cerca para entrar dentro do autódromo. Olha a ideia dele. Nós com fome, cara, e tal, saímos caminhando no entorno do autódromo. E o que que tem no entorno do autódromo? Tem tipo campos.